sou Paloca e eu estou aqui meio adoentada para vos falar das leituras do mês de novembro. O mês de dezembro está quase a chegar ao fim, hoje começa a minha pausa pedagógica, porque aqui as aulas acabam mais tarde, porque depois só regressamos depois dos Reis, mas eu não queria já deixar as leituras do mês de novembro para mais tarde, porque depois já sei que quase que se juntam com as leituras do mês de dezembro. Então queria despachar este assunto, por isso meio adoentada, mas já fiz teste de Covid não é, mas já tomei um ibuprofeno, já tomei paracetamol, portanto estou assim com uma voz de doente, mas quero-vos falar então das leituras do mês de novembro. No mês de novembro eu li 9 livros, li 2 livros em papel, li 4 e-books, ouvi 3 audiobooks e no total eu li 4035 páginas. Foi um mês só com 9 livrinhos, mas as leituras foram leituras de 4 e 5 estrelas. É verdade que as leituras de 4 estrelas estão em maioria, mas foi um mês com boas leituras, por isso, sem mais demoras, vou-vos então falar das leituras do mês de novembro. Vou começar então pelas leituras de 4 estrelas. O primeiro livro de 4 estrelas de que vos vou falar foi um e-book, Os Crimes do Verão de 1985, de um autor português. Estava muito curiosa com esta história, tinha visto avaliações de 5 estrelas, não li nada sobre isto, mas tinha visto avaliações muito boas, estava mesmo muito curiosa. Temos aqui um grande mistério numa ilha, pessoas que desaparecem, os corpos entretanto também não aparecem, uma tempestade, portanto aqui tudo aqui assim muito misterioso. O que é que será que aconteceu em 1985, o que é que será que aconteceu àquelas pessoas? O que é que será? Será que morreram? Será que não morreram? Se morreram, onde é que estão os corpos? Portanto, tudo muito misterioso. Eu estava mesmo muito curiosa, li o livro em pouquíssimo tempo, mas não lhe dei 5 estrelas por um simples facto. Mais ou menos a meio do livro, ou para lá do meio do livro, eu descobri quem era a pessoa culpada. Portanto, foi uma ideia que se formou na minha cabeça e depois, quando cheguei ao fim, verifiquei que realmente a pessoa era aquela e que era uma pessoa improvável. Mas a minha cabeça não era assim tão improvável, porque eu comecei a verificar porque é que aquela pessoa era a culpada e não sabia exatamente tudo, mas sabia que era aquela pessoa. E depois aquela ilusão, como dizem aqui os espanhóis, aquela ilusão que uma pessoa tem de chegar ao fim e pensar assim: fui completamente surpreendida, não estava nada à espera, não aconteceu. Portanto, verifiquei que realmente era aquela pessoa, verifiquei que havia coisas naquela pessoa que realmente não eram assim. Eu não quero adiantar, não vou dar spoilers, mas fiquei um bocadinho desiludida com isso. Portanto, acabou-se uma ilusão e percebi que realmente às vezes os policiais e os thrillers às vezes não são assim tão inovadores ou tão diferentes, ou se calhar já li tantos que já não consigo ficar deslumbrada, e foi isso que aconteceu. Portanto, fiquei um bocadinho desiludida, gostei de ler o livro, gostei da história, mas não foi uma história que me arrebatasse para as 5 estrelas. Outro livro, desta vez em papel, La Vie Secrète des Écrivains, da trilogia dos escritores do Guillaume Musso, a trilogia des Écrivains. É o segundo livro, é um livro que se lê independentemente do primeiro. Comprei-o ao início, estava cheia de vontade de o ler. Gostei da história. Temos aqui um antigo escritor que deixou de escrever, que foi viver para uma ilha, que se isolou completamente do mundo. Temos uma jovem jornalista que o quer entrevistar e que quer saber porque é que ele se afastou, porque é que deixou de escrever. Temos aqui essas duas personagens e depois temos aqui uma pessoa que aparece morta. E temos aqui a relação entre estas personagens e a relação, como é que eles se interligam entre si. Dei-lhe 4 estrelas porque li muito bem, porque gostei da história. A letra é gigantesca, então lê-se muito bem, mesmo sendo em francês, e gostei da história, mas também não me arrebatou para as 5 estrelas. E tanto não me arrebatou para as 5 estrelas que eu já não me lembro de algumas das partes do livro. Porque normalmente os livros de 5 estrelas ficam, e alguns de 4 também me ficam. Por exemplo, o livro anterior, eu lembro-me ainda bem quem é que era a pessoa culpada, porque foi algo marcante, porque como descobri foi algo marcante. Aqui, confesso que passado tanto tempo já não me lembro de algumas partes da história. Portanto, sim, naquela altura garantiu-me entretenimento, sim, naquela altura eu gostei muito de ler a história, não foi uma coisa também que me fascinasse e que eu achasse que era charã e tipo, ainda ninguém escreveu nada parecido com isto, não, mas sim, garantiu-me entretenimento, sim, gostei de ler, sim, estava curiosa para saber mais, mas não é um livro que fique para a vida, nem para a minha memória, tanto que já se foi e estamos no mês de dezembro. Portanto, a minha memória anda péssima, também é verdade que anda péssima, e depois eu leio tantos livros que já não consigo reter a história de todos. E depois demoro tanto tempo a gravar o vídeo das leituras que as coisas vão-se apagando, vão-se diluindo e vão-se apagando e eu vou lendo outras coisas. É verdade que no mês de dezembro
Não li ainda grande coisa porque isto tem sido aqui também o caos, a minha vida tem sido um caos, agora estou adoentada, mas problemas, chatices, cansaço, portanto a coisa tem sido um bocado complicada, acabar o calhamaço do Edgar Allan Poe, portanto imaginem se eu me vou lembrar das leituras todas e das outras então que fiz no princípio do ano, se calhar alguma muito marcante sim, outras não, mas voltando a este livro, sim, gostei de ler, sim, garantiu-me entretenimento, sim, gostei da história, mas a verdade é que já não me lembro de grande coisa, mas pronto, foram 4 estrelas merecidas e 4 estrelas que eu dei na altura em que li o livro. Agora não sei que classificação é que lhe daria, mas teria que ler outra vez, não é? Porque assim, dar classificações sem me lembrar de nada é quase um bocado parvo. Mas pronto, foram 4 estrelas merecidas, gostei de ler o livro, garantiu-me entretenimento. O terceiro livro da trilogia, já vos tinha dito antes que não tenho muita curiosidade porque já vi avaliações muito negativas, portanto acho que me vou ficar por aqui. Gostei de ler, sim, foi uma boa leitura, portanto temos aqui uma leitura de 4 estrelas. Outra leitura de 4 estrelas, desta vez eu estava à espera que fosse uma leitura de 5, temos um audiobook de não-ficção da Lionsgate, temos aqui a história da Guerra dos 6 Dias, de Israel. Ouvi o audiobook por causa daquilo que está a acontecer em Israel, entre Israel e a faixa de Gaza, portanto estava muito curiosa para saber como é que foi esta guerra dos 6 dias, porque é muito estranho uma guerra durar 6 dias, não é? Visto que esta guerra entre Israel e a faixa de Gaza já dura desde o dia 7 de outubro, se não me engano, por isso estava mesmo muito curiosa. Era um livro de não-ficção com testemunhos de pessoas que participaram nesta guerra dos 6 dias, portanto estava mesmo muito curiosa. E apanhou um bocadinho de desilusão, porque normalmente estes audiobooks eu dou-lhes sempre 5 estrelas, quando são de não-ficção, quando são sobre temáticas que me entusiasmam, eu dou-lhes sempre 5 estrelas. Aqui não dei, por um simples motivo, andei um bocado perdida, às vezes já não sabia muito bem se Israel estava a combater no norte, estava a combater no sul, onde é que eram os testemunhos, já não sabia muito bem às vezes em que dia dos 6 é que eu estava, portanto, perdi-me um bocadinho na história, se calhar. Não sei se o problema é da história, se o problema é meu, se é a forma como a história está contada, ou se o problema é meu porque ouvi o audiobook e não li o livro e se calhar ando um bocadinho mais perdida, mas sim, foi muito interessante. Na parte final, sim, estava aqui muito entusiasmada para tentar saber como é que esta guerra tinha acabado, por isso na parte final, sim, estive aqui muito presente e estive aqui a tentar perceber como é que isto tinha acabado, no início também, como é que foram mobilizados, como é que foram para a guerra, como é que isto aconteceu, mas ali no meio perdi-me ali um bocadinho e depois acabou por me retirar esse prazer da leitura e acabei por só lhe dar as 4 estrelas e não 5, quando é sobre uma temática que me interessa, quando é um livro de não-ficção, quando é sobre uma guerra que aconteceu no século XX, uma guerra que tem Israel... depois da criação do Estado de Israel, esta guerra aqui no meio, entretanto também para tentar perceber aquilo que está a acontecer em Israel agora, se calhar temos que voltar atrás e temos que perceber estas guerras que Israel travou. Portanto, gostei do audiobook, sim, foi muito interessante, sim, aprendi, sim, mas o facto de ter andado um bocadinho perdida retirou-me ali um bocadinho o prazer desta leitura e por isso só lhe dei 4 estrelas. Outro audiobook de 4 estrelas, que eu tinha um bocadinho de receio que fosse de 3, The Murder List. Temos aqui, como o próprio nome indica, uma lista. Temos uma rapariga que recebe um diário. Diário esse que ela recebe acho que no Natal, entretanto não abre o diário e já abre o diário em janeiro. E quando ela vai abrir o diário descobre uma lista. Lista é essa que tem 4 datas, 1 de janeiro, 1 de fevereiro, 1 de março e 1 de abril. E ao lado das datas tem um nome, o primeiro nome, e tem uma cidade. E então qual é que é o problema com este diário? Quando ela abre o diário, ela vê que no dia 1 de janeiro aparece o nome de uma pessoa, já não sei se era uma mulher, se era um homem, e uma cidade. E ela lembra só de ter visto na televisão, ou de ter lido num jornal ou na rádio, já não sei bem se ela ouviu na rádio, se leu no jornal, se viu na televisão, que tinha sido assassinada uma pessoa com aquele nome naquela cidade no dia 1 de janeiro. E então ela começa aqui a dar voltas à cabeça e a pensar, mas será que isto tem alguma lógica? Será que isto é mesmo assim? E então resolve ir à polícia com o diário, explicar aquilo que ela acha que está a acontecer. E há outra particularidade muito especial nesta lista. A lista termina em abril e no dia 1 de abril aparece uma pessoa com o mesmo nome do que ela, ou o primeiro nome, e que mora naquela cidade. E então isto dá aqui uma grande volta. E eu não é que tivesse ficado fascinada para lhe dar 5 estrelas, mas achei que merecia mais do que 3. Porque normalmente estes thrillers e estes policiais eu normalmente, e tal, isto é fraquinho, ou já não me surpreende. Este sim surpreendeu-me. Eu cheguei ao fim e fiquei totalmente surpreendida. Temos aqui uns twists, aqui, umas reviravoltas, que eu fiquei surpreendida. Não estava à espera que fosse aquela a pessoa culpada, então gostei.
Gostei da história, não é que me tivesse arrebatado para eu achar que fosse brilhante, mas sim, acho que foi uma história diferente, cativou-me, que é uma coisa já às vezes muito complicada neste género de livros, mas sim, cativou-me, gostei, por isso acho que mereceu as 4 estrelas, foi um bom audiobook, aqui cheio de reviravoltas, cheio de coisas que eu não estava nada à espera, por isso foi uma história interessante, diferente e por isso mereceu estas 4 estrelas gordas e consistentes. Outro livro de 4 estrelas, desta vez um e-book, Revolução, de outro autor português. Estava mesmo muito curiosa, também vi avaliações excelentes. E temos aqui a história de uma família. Temos aqui essa história passada na época do 25 de Abril, portanto o livro chama-se Revolução por causa disso. Temos o antes do 25 de Abril, temos o dia 25 de Abril e temos o depois do 25 de Abril. E logo no início nós ficamos a saber que há 3 irmãos e que um deles vai morrer. Não sabemos é qual. E então eu estava muito curiosa também para saber o que é que tinha acontecido naquela noite, quem é que ia morrer. Mas gostei deste drama familiar, gostei desta história, destas personagens, gostei deste ambiente dos anos 70. Eu já nasci no final da década de 70, mas gostei de ver como é que era este ambiente. Acho que está bem recriado dentro daquilo que eu já vi sobre esta época, porque não vivi nela, mas acho que até está muito bem recriado. Agora, porquê é que eu não lhe dei 5 estrelas? Porque tudo estava virado para eu lhe dar 5 estrelas, a escrita é excelente, mas depois eu acho que há aqui partes que se alongaram demasiado, o livro é grande, há aqui umas partes que eu acho que se alongaram demasiado e foi isso que me perturbou aqui um bocadinho a leitura e que me chateou um bocadinho, porque eu queria mesmo dar-lhe 5 estrelas, mas depois demorei muito tempo, não avançava, parecia que não avançava, que estava sempre na mesma, que não avançava, que a coisa... Não sei, acho que não houve aqui uma conexão muito forte entre mim e o livro. Portanto, não sei se era pelo cansaço, se era por trabalho, se era... não sei bem explicar. Porque, por exemplo, o outro livro de que vos falei logo no início, eu li em pouquíssimo tempo e tinha sempre muita vontade de avançar e avancei muito rápido. E o que me estragou realmente foi ter descoberto quem é que tinha cometido aqueles crimes. E aqui o problema é que eu não avançava, que sentia que não avançava, que andava ali um bocado, não sei, a arrastar um bocado a leitura. E eu acho que foi isso que perturbou aqui a minha experiência com este livro. Gostei da história, sim. Gostei da maneira como estava contada, sim. Mas há ali umas partes que para mim foram demasiado longas e às vezes um bocadinho aborrecidas. E por isso a leitura teve que ir para as 4 estrelas. Não é que seja um livro mau, mas comigo não funcionou a 100%. Fico triste e fico com pena que não tivesse funcionado a 100%, porque eu estava mesmo com muitas esperanças com esta leitura. Eu estava mesmo com esperanças que fosse uma leitura de 5 estrelas, porque é sempre bom ler livros de autores portugueses contemporâneos e dar-lhes assim estas notas assim altas, não é? Deixa-me realmente muito feliz quando eu dou 5 estrelas a um livro de um autor português, mas depois não funcionou por completo comigo. Tive pena, sim, foram 4 estrelas gordas e consistentes, mas houve ali um bocadinho assim que faltou para chegar às 5 estrelas. Outro e-book que também teve 4 estrelas, outro livro que é por aí muito falado, que também tem avaliações muito positivas, o vencedor do Prémio Saramago de 2022, se não me engano, Dor Fantasma. Temos aqui um livro de um autor brasileiro, temos aqui um pianista que quer tocar uma peça intocável do Liszt. E, entretanto, a vida dá uma grande volta. Não vos vou contar, não vos vou dizer spoilers, a vida dá uma grande volta. E às vezes estas coisas acontecem e quando nós temos muitos planos, às vezes os planos saem gorados e não conseguimos concretizá-los. E o que é que aconteceu? Eu estava com muitas expectativas também para este livro. Tinha visto as avaliações muito boas e estava com muitas expectativas e estava a ver que toda a gente adorava e então fiquei cheia de vontade de ler o livro. Mas eu e esta personagem tivemos aqui uma relação assim de muito ódio. Portanto, eu não consegui criar assim uma grande empatia com a personagem. Gostei da história, gostei da maneira como está escrita. Percebi a caracterização desta personagem, mas não foi personagem que me deu muita raiva. E às vezes eu gosto dessas personagens marcantes e às vezes são personagens que me dão muita raiva, que eu odeio do princípio ao fim e depois compreendo que é isso que me faz chegar às 5 estrelas num livro. Mas aqui, não sei, este ódio e esta antipatia e esta vontade de lhe dar estalos e chapadas e de o abanar e de... não foi o suficiente. Percebo que as outras pessoas lhe deem 5 estrelas. Percebo que se calhar achem que o livro realmente é fenomenal e ganhou o prémio e se calhar é fenomenal.
mas comigo também não funcionou a 100%, não é que tenha sido mau, não é que eu não tenha gostado da leitura, dei-lhe 4 estrelas, sim, gostei da leitura, mas esta personagem, não sei, deu-me aqui muitas comichões e não sei, não consegui criar aqui uma grande empatia com esta personagem, não consegui perceber porque é que esta personagem era assim. Não quero adiantar porque depois, se estou aqui a adiantar muito sobre isto, é como se estivesse a dar spoilers, porque tudo tem a ver com aquilo que aconteceu na vida desta personagem, mas esta personagem também, não sei, era resingona, era... Ai, não sei explicar, se calhar também não estava com o estado de espírito, quando estava a ler isto, se calhar também não estava com o estado de espírito para levar com uma personagem tão negativa. Portanto, acabou por não funcionar, esta negatividade acabou por não funcionar comigo e acabei por ficar um bocado desiludida porque as expectativas eram muito altas e depois acabei por só lhe dar 4 estrelas. Outro livro que também pensei que iria ser de 5 estrelas e acabou por só levar 4, um audiobook, How to Save Babylon. Temos aqui um livro autobiográfico e temos aqui um audiobook narrado pela própria escritora. Eu adoro audiobooks narrados pelos próprios escritores, ou adoro quase todos. E estava com muitas expectativas. Não sabia muito sobre a comunidade de Rastafari, apesar de já ter visitado a Jamaica. Conhecia o expoente, não é? O expoente máximo deste movimento é o Bob Marley, aquelas rastas, portanto aquela imagem das rastas, mas não conhecia muito sobre a comunidade de Rastafari e sobre a criação da comunidade de Rastafari e sobre a filosofia de vida que eles têm na comunidade. E estava muito curiosa. E acabei por levar uma desilusão, porque eu estava a gostar do livro, mas depois acho que há umas partes um bocado repetitivas e um bocado também aborrecidinhas, e se calhar foi isso que me levou a só dar 4 estrelas a um livro que até é interessante, que é da libertação de uma mulher que quis sair daquele ambiente, que se quis libertar daquela comunidade, daquele estilo de vida, que quis realmente cortar com aquelas raízes. E realmente era um livro que tinha tudo para ser um livro de 5 estrelas, mas depois, não sei, se calhar tem coisas... É sempre complicado estar a avaliar um livro que é escrito e que é muito pessoal, e que a pessoa quando o escreveu achou que tinha que escrever aquilo tudo, e eu estou agora aqui a dizer que houve ali partes que são repetitivas e partes que se calhar são um bocadinho aborrecidas. Se calhar estou a ser um bocadinho injusta, porque para quem escreveu o livro não era assim algo tão chato nem tão aborrecido. Tenho aqui a minha barriga a dar horas, não sei se vocês conseguem ouvir no vídeo ou não, mas eu de vez em quando ouço aqui a minha barriga a dar horas. Mas comigo houve partes que não funcionaram tão bem, que não me cativaram tanto, e tenho pena, como vos digo, tenho pena que um livro que é tão pessoal e que foi para exorcizar aquele passado, aquela infância, aquelas vivências, que eu lhe tenha dado só 4 estrelas e não 5. Mas a experiência que eu tive com o livro foi mesmo essa, e não consegui que o livro chegasse às 5 estrelas e não consegui sentir esta empatia total com a escritora e não consegui perceber que realmente era importante ela contar aquelas vivências todas, se calhar, portanto aquilo não me chegou totalmente e por isso tenho pena, mas acabei por só lhe dar 4 estrelas, apesar de serem gordas, consistentes, sim. Foi muito interessante conhecer melhor este movimento Rastafari, esta comunidade Rastafari, mas como vos digo, tenho pena porque percebo que quando é algo pessoal ainda é mais difícil de avaliar, e é mais difícil de avaliar as vivências das outras pessoas e aquilo que eles querem passar para os livros e que querem exorcizar. Portanto fiquei um bocadinho triste por só lhe dar 4 estrelas, mas a vida é mesmo assim e eu acabei por não sentir que fosse um livro da vida, e que, como outros livros do mesmo género, aos quais dei 5 estrelas, mas este ficou ali um bocadinho aquém. E agora vou então falar das 2 leituras de 5 estrelas do mês de novembro. A primeira leitura de 5 estrelas do que vos vou falar, um e-book, Le Monde du Miracle. Temos aqui a história do médico de Himmler, que tinha umas mãos maravilhosas, que conseguia tirar as dores todas que o Sr. Himmler tinha, e por isso era uma pessoa fundamental na vida desta personagem do regime nazi. Eu sabia muito pouco ou quase nada sobre este médico de origem alemã, mas naturalizado finlandês, que teve um papel importantíssimo para salvar a vida de alguns judeus. Portanto, ele, como tinha influência sobre o Himmler e como era ele que o curava
entre aspas, porque não chegava propriamente a curar, mas que lhe tirava as dores e que fazia com que a qualidade de vida fosse melhor, conseguia, em troca dos tratamentos, libertar algumas pessoas. Portanto, não é tão falado como, por exemplo, o Oscar Schindler, não é tão conhecido, por isso achei muito interessante ler este livro. Eu já não sei se foi no Goodreads que descobri que este livro existia, porque me apareceu, acho que nas sugestões. Fiquei automaticamente fascinada com esta história e fiquei logo com vontade de ler este livro. Ficar a conhecer melhor esta parte da história, esta parte de não ficção sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre uma pessoa que se empenhou para libertar judeus. Por isso gostei mesmo muito de fazer esta leitura. Foi mais uma leitura da Segunda Guerra Mundial, mais uma leitura do Holocausto que me fascinou, que chegou às 5 estrelas porque tinha que chegar às 5 estrelas, porque realmente quase todos os livros que eu leio de não ficção sobre estas temáticas chegam às 5 estrelas, porque são sempre livros que me entusiasmam, que me fascinam, que nunca me desiludem. Aqui aconteceu o mesmo. Li em francês, mas não tive grandes dificuldades e achei que até se lia muito bem. Gostei da forma como a história está contada. Poderia passar por um livro de ficção, porque a história está muito bem contada e não é nada aborrecida. E realmente foi fascinante, e é sempre fascinante conhecer pessoas que tentaram fazer mais pelo próximo, que tentaram lutar contra este regime nazi, que tentaram libertar judeus dos campos de concentração e de um final negro. Por isso gostei muito de ficar a conhecer este médico que se chamava Félix qualquer coisa, mas como não me lembro nada já de nomes, isto está péssimo, agora não me lembro do nome do senhor, mas realmente foi fascinante, realmente gostei mesmo muito de ler este livro e foram 5 estrelas gordas, consistentes. Ainda bem que descobri este livro, ainda bem que li este livro, porque realmente é sempre bom ficar a conhecer um bocadinho mais da história do Holocausto, da história da Segunda Guerra Mundial e ficar a conhecer estas pessoas que tiveram este poder de salvar vidas. Por isso adorei ler este livro. O último livro de 5 estrelas do que vos vou falar não é grande surpresa. The Third Reich at War, o Belo do Calhamaço. Já existe aqui no canal um vídeo sobre esta trilogia, a trilogia do Terceiro Reich. Vou deixar aí o card e na caixa de descrição também. Temos aqui o Belo do Calhamaço. Eu depois, quando gravei o vídeo, nem disse quantas páginas tinha o Calhamaço. Portanto, o Calhamaço tem 926 páginas, mas na realidade ele termina na página 764, porque o resto, esta parte aqui, é de notas. É mais um livro fascinante de não ficção sobre esta temática, com fotografias. Eu gosto sempre destes livros de não ficção, com fotografias. Temos aqui o Sr. Hitler e o Albert Speer em Paris, portanto, quando tomaram Paris. Portanto, foi uma leitura excelente, a trilogia foi excelente, mas esta leitura realmente foi excelente, demorou o seu tempo, sim, a letra é minúscula, sim, tem muita informação, sim, mas adorei ler este livro, um livro de 5 estrelas, um livro que tinha mesmo que ser lido, mais um livro para juntar aqui à minha coleção de não ficção sobre a temática da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, do Hitler. Portanto, foi uma leitura realmente excelente e só dou 5 estrelas porque não posso dar mais, mas gostei mesmo muito de fazer esta leitura e ainda bem que é este o último livro que eu tenho para vos mostrar hoje das leituras do mês de novembro. E foram estas as leituras do mês de novembro. Vídeo este que estava difícil de sair, mas finalmente está gravado, finalmente posso ir de pausa pedagógica, posso descansar um bocadinho, sem estar preocupada que tenho o vídeo das leituras do mês de novembro para gravar e já começar a pensar também no vídeo das leituras do mês de dezembro. Digam-me nos comentários como foi o vosso mês de novembro, se leram muito, se leram pouco. Digam-me também aqui nos comentários se já leram algum destes livros, se têm curiosidade em ler algum deles. Digam-me tudo aqui na caixa de comentários, porque eu vou gostar muito de receber os vossos comentários, vou ficar muito feliz com isso. E não havendo mais nada para vos dizer hoje, porque já disse imensas coisas e já estou um bocadinho cansada, porque como não estou a 100% já estou um bocadinho cansada de falar, eu vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!